Muito bem. Em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de nossas conversas, né? Reunião semanal dos nossos debates e da nossa troca de conhecimento, tá bom? É muito bom ter vocês aqui. Eu gosto sempre de reiterar isso. Fico muito feliz que vocês estejam aqui participando da aula. Muito bem. É preciso, em primeiro lugar, fazer um esclarecimento, porque alguns de vocês, ao longo da semana, né, me perguntaram isso. E eu, então, disse que ia explicar hoje na aula. Bem, o professor Wilson, em uma reunião de colegiado, passou a orientação de nós não termos nenhuma outra atividade postada e realizada na plataforma que não sejam as duas atividades avaliativas que valem ponto, tá? Então, vocês devem ter visto lá, aqueles que são frequentes na plataforma, né? Devem ter visto que existe um calendário, né? Foi feito um calendário para essas atividades avaliativas. E o que acontece? Vocês terão apenas para cada disciplina 2 atividades avaliativas com pontuação. Estas atividades vão aparecer lá na plataforma para vocês fazerem, postarem, tá? Para que elas possam ser corrigidas e avaliadas e pontuadas. Então, essas 2 vão aparecer lá normalmente. As outras, tá? Não vão mais aparecer, certo? Vocês apenas terão o material de estudo. No nosso caso, está tudo certinho, porque a cada documento que nós estudamos, existe lá um modelo, né, de exemplo, 1 ou 2 modelos de exemplo, e, portanto, o nosso segundo período, né, o nosso segundo grupo de atividades vai caminhar desta forma. No nosso caso, vocês terão essa primeira atividade avaliativa na semana que vem, tá? Aí depois vocês têm uma semana que não é a minha disciplina, é uma outra disciplina, e aí na semana seguinte é a minha disciplina novamente. E aí as 2 atividades avaliativas de vocês se completam, certo? Cada uma delas vai valer 1,5 ponto, totalizando 3 pontos, e os outros 7 pontos vocês sabem que serão colocados na prova. Agora, observem e lembrem o seguinte: o conteúdo será cobrado no NPC 2. Então, é por isso que é importante que vocês estudem o material que será lá postado, como vocês já devem ter visto, né? Desde a semana passada e esta semana também. Tem lá um material de estudo, que é o mesmo arquivo que estava anexado lá na atividade anteriormente, no exercício prático anteriormente. Então, é importante que vocês estudem esse material. E aí, nós vamos fazer o seguinte: eu não sei se vocês têm um grupo de Zap, tá? Mas vocês têm o meu e-mail lá na plataforma, e qualquer coisa, vocês podem mandar um e-mail para esclarecer as dúvidas de vocês, ou ainda mandar uma mensagem na plataforma para que eu possa esclarecer e responder antes que a coisa vá se acumulando, tá certo? Então, isso foi uma decisão, em reunião de colegiado. Vocês já devem ter ouvido isso de outros professores, né? Porque vocês já tiveram aula antes da minha. A nossa reunião foi na quinta-feira. Então, vocês já devem ter tido aula ontem com algum professor que deve ter passado essas orientações para vocês. Eu estou dando essa explicação porque 4 alunos da turma de vocês produziram a ata, que foi o exercício prático da semana passada, certo? E aí, após a correção,
houve essa orientação final do professor Wilson e eu, então, tive que ocultar o exercício prático. Mas eu quero dizer que todos os 4, foram 4 ou 5 apenas que postaram a ata. Todos eles fizeram um exercício correto, tá? Então, todos produziram a ata da maneira correta e sem erros que pudessem merecer algum comentário, tá bom? Então, eu não me lembro assim de cabeça quais foram as pessoas que produziram a ata, mas eu acho que foram no máximo 5 de vocês, tá? Eu sei que a Marcele foi uma delas, acho que a Cristiane foi outra, enfim, foram 4 ou 5, tá? Então, todos eles produziram a ata de maneira correta. Então, a partir de agora, vocês já sabem que vocês terão essas 2 atividades avaliativas com pontuação, cada uma valendo 1,5 ponto. Está lá naquela tabela que eu postei na plataforma, certo? Na semana passada. Então, vocês veem um xizinho lá que representa o dia final da postagem, certo? Então, a nossa primeira tarefa será na semana que vem. E a segunda será uma semana depois. Então, é semana avaliativa, semana que vem. Aí passa uma sem avaliação e, na seguinte, a segunda tarefa avaliativa. E o restante da pontuação de vocês na prova, no NPC 2. Mas eu volto a dizer, eu reitero, é importante que vocês leiam o material de estudo, tá? Porque isso vai ser objeto de questionamento no NPC 2, tá bom assim? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida antes que a gente comece a conversar sobre o documento desta semana? Acho que ficou claro, né? Muito bem. Nesta semana, o documento que nós vamos estudar e trabalhar é o atestado. Este documento ele é relativamente simples de produzir. O problema com ele é que ele, assim como a ata, né, ele tem valor jurídico também, correto? Ele pode ser usado como prova, tá? E a pessoa que fornece o atestado, ela é corresponsável pelas informações que ela presta. Então, vocês sabem que produzir um atestado falso é crime. Então, o atestado ele se difere da declaração, por exemplo, porque na declaração a pessoa apenas informa, tá? Algo que ela conhece. Então, declaro que fulano de tal, matrícula XXXXX, está regularmente matriculado nesta instituição. Então, isto é uma informação apenas. A pessoa não tem responsabilidade sobre esta informação. A responsabilidade do fato. Ela apenas informa o fato. Tá? Então, mediante uma averiguação, ela informa o fato. No caso do atestado, a pessoa que fornece o atestado, ela é corresponsável. Então, vamos dizer assim, ela é cúmplice daquele fato. Então, se você promove, né, se você cria um atestado falso, você está incorrendo em crime, certo? Uma outra diferença entre uma coisa e outra, né, entre o atestado e a declaração, é que o atestado ele deve trazer uma amarração maior, tá? Então, em primeiro lugar, você não pode dar um atestado coletivo, hein? O atestado ele é
individual e intransferível. E ele é amarrado, ou seja, você deve colocar no atestado as informações que caracterizam aquela pessoa como cidadão existente. Por exemplo, número do RG, tá? Número da carteira profissional, número do CPF, o endereço. Claro que isso depende do tipo de atestado que está sendo fornecido, né? Por exemplo, um atestado médico, ele pode ter apenas o RG ou a carteira profissional, certo? Além daquele código lá do problema que a pessoa apresentou, certo? Que foi o motivo de ter procurado o médico. Assim como o número de dias de afastamento, se for o caso. Então, esse atestado, ele precisa ter o nome completo da pessoa por extenso e o registro da pessoa, RG, CPF, carteira profissional, endereço, dependendo, tá, da exigência do contexto. Quanto mais informações você fornecer, melhor será o seu atestado e mais amarrada fica a sua corresponsabilidade. Então, você tem que lembrar, quando você for fornecer um atestado de qualquer coisa, você precisa lembrar que aquele atestado é para a pessoa que solicitou, mas é também para você. Você está lá dentro daquele atestado, indiretamente. E você pode ser, sim, arrolado como cúmplice daquele fato, de que você está atestando, tá? Então tenham muito cuidado com isso. Assim como também quem solicita o atestado e usa o atestado falso é criminoso, tá? Agora, pensem no médico que forneceu um atestado fake para alguém. Este médico, ele pode ser considerado até mais criminoso do que quem lhe pediu o atestado. Desculpa. E vocês sabem que sempre tem um médico amigo na família, né? E aí a gente vai lá, olha, poxa, mãe, pai, ô fulano, quebra esse galho aí para mim, eu perdi prova, perdi atividade, me dá aí um atestado dizendo que eu estava doente, que eu passei, sei lá, 2 dias sem poder me mexer da cama, sem poder exercer as minhas atividades. Isso é muito chato, né, gente? Porque o médico, muitas vezes, se ele for muito amigo, ele se sente constrangido em não fazer aquilo. Mas, com certeza, ele não se sente bem. Então, esse é o nosso documento, tá? O atestado, ele pode ser, por exemplo, um atestado de aptidão profissional. A empresa pode usar uma clínica terceirizada ou pode usar um médico contratado, né, um médico da segurança do trabalho, contratado pela empresa e que fica lá trabalhando dentro da empresa. Certo? Então, é muito importante que você pense com calma sobre esse atestado, sobre fornecer o atestado, sobre pedir um atestado, tá? Porque você estará arrolando a outra pessoa como sua cúmplice, como corresponsável por aquela coisa que está sendo atestada lá. Então, esse é o tópico de estudo nosso dessa semana, tá? E eu gostaria só de mostrar aqui para vocês
os dois exemplos, tá? Que estão lá no material de vocês e que servem de modelo para a nossa discussão. Existem vários tipos de atestado, tá? Existe atestado médico, atestado de aptidão profissional, atestado de bons antecedentes, né? Então, vocês têm essa relação lá no arquivo de vocês lá, tá? Tem o atestado de óbito, certo? Cada um deles tem um modelo pronto já, né? Então, juridicamente, as autoridades já elaboraram esse documento, né? Existe uma espécie de praxe formal para cada um deles, tá certo? E aí, a quantidade de informações e a maneira como elas são colocadas no atestado depende, como eu disse, do objetivo dele, tá? Depende do contexto para o qual ele vai ser utilizado. Então, por exemplo, um atestado de óbito vai trazer todas as informações da pessoa falecida, RG, CPF, residência, vai trazer a informação sobre se ela tem filhos, quer dizer, herdeiros, no caso, se ela deixou bens. Então, imaginem a responsabilidade em relação a um atestado de óbito. Tá? Muito bem. Então, ó, no material de vocês tem dois exemplos, tá? De modelo. Um de um atestado médico, tá? Então, vocês podem perceber lá uma das formas de fazer um atestado médico. Então, atesto que fulano de tal esteve em consulta nesta clínica no período compreendido entre os dias tais e tais, ou tantas horas dos dias tais e tais, e que não se encontra em condições para trabalhar por motivos de... Aí tem aquele CID, não sei o quê, né? Devendo permanecer em repouso durante 3 dias. Então, vejam que aqui, ó, nesse atestado, onde ele diz aqui nome da pessoa, é o nome, é o RG, é o CPF, é tudo aquilo que o médico julgar necessário colocar, tá? Vocês sabem que médico não gosta de escrever, né? Mas é importante, certo? Que você esteja bem registrado aí. Isso é bom, inclusive, para o próprio médico, né? Tá? E aí, ó, vem o local e a data com a assinatura do médico e não esquecer que deve constar aqui o carimbo do médico. E neste carimbo vai aparecer o CRM do médico, que é aquele código, aquele número que registra o médico como profissional, tá? O atestado de bons antecedentes. Atesto para os devidos fins que fulano de tal, aí, estado civil, nacionalidade, profissão, portador do RG, CPF, residente em, é pessoa idônea, desconhecendo-se qualquer fato que desabone a sua conduta. Aí, novamente, vai a assinatura e o carimbo de quem está fornecendo o atestado. Claro que vocês não podem esquecer, né, que aqui em cima vem escrito aquele título atestado, como vocês vão ver lá no material, né, na lauda anterior, ó, título atestado, certo? Então ele precisa estar lá, normalmente em letra maiúscula e em negrito. E além disso tudo, no papel timbrado, certo? Da entidade que está fornecendo o atestado. E olha, o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, bem recentemente, ele estabeleceu que, para que um atestado médico seja válido, além de todas essas coisas, além do CID e além do carimbo e do papel timbrado, este timbre ele precisa estar completo, ou seja,
nome do médico, por extenso, o registro, o endereço do consultório, com CEP, cidade, estado, se for uma clínica, o nome da clínica, o endereço. Então, o atestado médico ainda tem agora, atualmente, este detalhe. O médico precisa estar absolutamente existente, tá? Então, se não houver essas informações no atestado, mesmo que o médico assine e carimbe, o atestado não valerá. A mesma coisa, por exemplo, serve para as receitas de antibióticos, certo? E daqueles medicamentos que são controlados. O médico pode ter escrito todas as informações, assinado, carimbado, está tudo direitinho. Mas se lá no timbre não consta todas as informações referentes ao médico ou à clínica onde ele está trabalhando, pode esquecer que não será aceito. Então, vocês observem que o texto do atestado é super simples, tá? Não tem nenhuma complexidade, não há nenhum detalhe assim mais sofisticado. O que deve aparecer lá são informações. E quanto mais informações, melhor. Para alguns casos, apenas as informações de praxe são exigidas. Mas, se você quiser pecar pelo excesso, não haverá problema, tá? Quanto mais, melhor. Então, especialmente a pessoa que está fornecendo o atestado e a pessoa que está recebendo o atestado. Elas duas devem estar absolutamente bem registradas, bem posicionadas, tá? E só reiterando que o atestado ele não é coletivo, tá? Ele é um documento individual, certo? De responsabilidade única da pessoa que fornece e da pessoa que recebe o atestado. Então, gente, olha, eu costumo dizer que depois da ata, o atestado é o documento mais perigoso, tá? E mais, como é que eu vou dizer, mais responsável que existe na redação empresarial, certo? As pessoas às vezes costumam dizer assim, mas você não pede um atestado para a empresa, você pede declaração, porque a empresa ela não é responsável, ela só informa. Não, você pode pedir um atestado, né, de referências para a empresa. Você pode pedir um atestado de desempenho para a empresa. Se você trabalhou lá, se você produziu, se você teve índices de avaliação, você pode solicitar, isso é um direito seu. Então, a cada período, você pode ir lá no seu RH e dizer, olha, eu preciso de um atestado de desempenho. Ou eu quero ter um atestado de desempenho para arquivar no meu portfólio. Então, isso é um direito seu, tá? E as empresas normalmente não fazem isso voluntariamente. Você vai lá e pede. Tá certo, gente? Não sei se ficou bem claro ou se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Tudo certo, professor. Pelo menos para mim. Muito bem, obrigado, Clara. Alguém tem alguma dúvida? Então, observem, certo? A importância do atestado, certo? O governo, através dos órgãos reguladores, né,
eles estabeleceram, né, há algum tempo atrás, que todas as empresas que prestam serviço ou que têm algum contrato com um cidadão e que este contrato implica em boletos de pagamento, elas deverão escrever no boleto, certo? A cada período de 12 meses, elas deverão atestar no boleto que aquela pessoa está quites com os débitos referentes àquele período de 12 meses. Ainda assim, essas empresas, tá, elas não têm obedecido esse regulamento. O que é que elas fazem? Elas declaram apenas. Elas fazem uma declaração. Por quê? Porque lá no boleto, se vocês têm esse tipo de boleto, né, lá não vem escrito assim, atestado. Atestamos para os devidos fins, e tem que ser um atestado, porque aquilo é um contrato de prestação de serviço. E este contrato implica em pagamento, em débitos, em dívidas, que tem consequências. Então, a empresa, ela é corresponsável. Por quê? Porque ela recebe o pagamento e, em contrapartida, ela deve oferecer o serviço descrito no contrato, o serviço objeto do contrato. Mas as empresas não fazem isso, elas apenas declaram. Não sei se algum dia isso será revisto, mas é uma exigência, né? Então, vocês devem já ter visto algum texto desse tipo lá nos boletos de vocês. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não, professor, tudo certo. Não, professor. Tudo certo? Tudo pelo certo, nada pelo errado. Muito bem. Então, antes de nós terminarmos, eu vou tirar aqui a nossa tela, tá? Vou interromper a nossa gravação para que o vídeo não fique muito longo.